E temos aí pânico nas redações dos grandes jornalões do Brasil. Olha, todos e todas as jornalistas lavajatistas foram aí escaladas para defender a Malu Gaspar. Eu não falo a Malu Gaspar em si, porque não citam o nome dela, mas nós sabemos quem foi que vazou aí dados do ministro Alexandre de Moraes e sabemos quem foi que publicou esses dados. Por quê? Porque a Receita Federal informou à Polícia Federal o seguinte: olha, tem aqui um servidor da Receita que está pegando ali dados de parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive entre esses a esposa do Alexandre de Moraes, e está aparentemente vendendo esses dados. Aí você fala, como assim, Thiago? Se você não sabe e se você não lembra, aqui no Plantão Brasil, no dia 13 de janeiro, eu fiz um vídeo dizendo, olha, o Alexandre de Moraes está abrindo uma investigação para ver quem é que está acessando ilegalmente dados de parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso foi anunciado pelo Supremo Tribunal Federal. E na época, o contexto era qual? Passamos aí entre o Natal e o Ano Novo, começou no dia 22 de dezembro, com a Malu Gaspar e jornalistas aí lavajatistas e até alguns que se dizem de esquerda atacando o ministro Alexandre de Moraes com mentiras. Eu lembro que eu estava aqui revoltado entre o Natal e o Ano Novo falando, pô, cadê a esquerda? Só estou eu aqui sozinho desmentindo toda a Lava Jato, inclusive parte da esquerda que não dormiu está atacando aí o Alexandre de Moraes também. E estão criando a Lava Jato 2.0. Eu fui o primeiro a até usar o termo Lava Jato 2.0. Depois, não sei se viu o vídeo ou não, o Nassif, que também é um dos poucos que estava ali na linha de frente na luta, usou o mesmo termo que eu. Eu falei, pô, se ele não viu o vídeo do Plantão Brasil, ele teve a mesma percepção que eu. Inclusive, ele fez um texto muito bem elaborado no blog dele, no site dele, que é o Jornal GGN. Aí você fala, pô, que coisa. Aí, o que aconteceu? Na época, passaram uns dias e o Alexandre de Moraes abriu a investigação. Eu falei, olha, essa investigação vai chegar em Malu Gaspar, porque é ela quem está vazando esses dados. Ela quem está vazando fora de contexto, e aí, a partir disso, cria-se um turbilhão de mentiras com inúmeras aí imputações de crime a ministros do STF, a ponto de que chegou no Lula aquilo. Vamos lembrar, a Mônica Bergamo chegou a falar que o Alexandre de Moraes pressionou o diretor-geral da Polícia Federal para ele não investigar o Banco Master e que este avisou o Lula e que o Lula falou, ó, faça o que achar necessário. Falar faça o que achar necessário e não mandar investigar, não fazer um ofício mandando investigar, é crime. Isso é prevaricação. E aí prevaricação também do diretor-geral da Polícia Federal, ou seja, ela imputou crime ao Alexandre de Moraes, de crime de usar ali o poder dele de ministro do STF para fazer tráfico de influência ao diretor-geral, imputou crime ao diretor-geral da Polícia Federal por não ter investigado o Alexandre de Moraes imediatamente, e ao Lula, por não ter mandado investigar o Alexandre de Moraes, não ter pedido uma investigação a ele. Quer dizer, 3 aí. Você fala, caramba, tá a coisa avançando. Aí depois pararam e usaram ali, mudaram ali para atacar o Toffoli. Parte do método da Lava Jato era o quê? É ficar achincalhando quem estava cobrando provas das acusações contra o Alexandre de Moraes. Nenhuma delas foi provada. E aí começaram a criar termos como, ó, tem fã-clube de ministro do STF, olha só, defensor de ministro do STF. Você fala, pô, a gente é defensor da verdade. Se estão mentindo, e mentindo justo contra quem? E aí você vê quem são os que estão mentindo, aí você fica mais suspeito ainda. Todos aqueles que estiveram no golpe contra Dilma e todos aqueles que apoiaram a Lava Jato. Inclusive alguns que depois, no governo Bolsonaro, quando ficou fácil, qualquer um fazer oposição ao Bolsonaro, ficou fácil falar que é de esquerda. Alguns fingiram que mudaram para a esquerda. Foi isso. Todos eles agora na Lava Jato 2.0. Ok. O que acontece? Aquela investigação, o que a gente não sabia, e agora vem à tona, começou porque a Receita Federal avisou a Polícia Federal o seguinte, olha, tem 2 servidores que estão acessando sistematicamente dados de parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal e até talvez dos ministros, não sabemos ainda se dos ministros ou não, mas de parentes já está comprovado. Um deles é o do Rio de Janeiro, este imprimiu esses dados, o que indica que ele está vendendo esses dados aí para alguém. Aí você fala, o quê? Peraí. Então você já sabe quem vazou, que é esse servidor, que está com tornozeleira, tudo mais. E você já sabe quem publicou. Coluna da Malu Gaspar em O Globo. Foi ali que publicou. Então não fique aí surpresa ou surpreso, plantonista, se muito em breve tiver busca e apreensão contra ela também, tá?
Se tiver busca e apreensão, na redação do Globo, aliás, deveria ter. Só não fala que deveria ter na redação de O Globo, porque a Malu Gaspar trabalha remotamente, ela trabalha na casa dela. Até as aparições dela na Globo News são feitas da casa dela. Mas aí o que aconteceu? Anteontem, ontem e hoje, todos os jornalistas, eu vou citar nomes aí, Merval Pereira, Andréa Sadi lá no Globo News, Merval Pereira também no O Globo, Vera Magalhães no Globo, Júlia do Alibe no Globo e no Globo News. Júlia do Alibe é aquela que achou de bom tom, no dia do golpe contra Dilma Rousseff, postar uma foto ao lado de outras 3 jornalistas da Globo News e colocar ali a legenda, as minas do impeachment, ou seja, nós que derrubamos a Dilma, orgulhosa disso, é essa aí, tá? Aí todos saíram aí, Josias de Souza, saíram em defesa aí, em defesa da Malu Gaspar em si, mas atacando a operação do Alexandre de Moraes, e eu cheguei a ler aqui da Vera Magalhães e da Malu Gaspar, os outros nem vou perder tempo aqui, mas atacando com mentiras, tá? Mentem nas colunas. São jornalistas que são aí especialistas em mentir, distorcer fato e mentir. Você fala, que coisa, hein? Tá um desespero danado. Esse pessoal aí tá vendo que, pô, a coisa pode ficar feia para eles, bem feia. Ok, veremos onde isso vai dar, porque a polícia já está de posse dos celulares de todo esse pessoal aí, e agora vai fazer a investigação e teremos novas operações, não tenha dúvidas de que vai ter nova operação quanto a isso. A imprensa começou a inventar que ministros do STF estão ali desconfiados do Alexandre de Moraes. Olha, já falei aqui, o ministro se chama Edson Fachin, tá? E se tiver aí talvez mais um, Carmen Lúcia. Nem o Fux está indo contra isso aí, porque o Fux também sabe que se for investigar o Fux e as ligações dele aí com muita gente, ele também é outro que a discussão não é muito boa para ele não. Tanto é que ele defendeu o Dias Toffoli na reunião que teve ali. Você pode ver que aquele papo de que, olha, o Toffoli gravou a reunião do STF, tá, aquele papo sumiu. A Malu Gaspar chegou a falar na coluna dela que, olha, a reunião foi gravada, isso é violação do sigilo funcional, que também é crime. Ela quis comparar alguém ter gravado, nem se sabe se gravou, hein? Se eu for perguntar, Thiago, sua opinião aí, seu achismo, que eu não sei, eu acho que não gravaram. Eu acho que não foi gravada a reunião. Eu falei aqui, você plantonista, às vezes você conversa com uma pessoa, você não lembra do que a pessoa falou? A não ser que a pessoa tenha batido a cabeça e esqueça, tenha problemas de memória. É muito fácil, numa reunião com 10 pessoas, que se lembre aí até palavra por palavra, algumas frases do que determinadas pessoas falaram. Se tivessem gravado a reunião, já teria vazado o áudio da reunião. Não vazou. Vazaram aspas de ministros. Aí, ok. Ninguém pediu investigação sobre quem gravou a reunião. Por quê? Por que o Fachin não pediu investigação? Se tá um climão no STF, por que os ministros que não gravaram não pediram investigação para ver quem foi o ministro que gravou? Ou para ver se foi algum dos funcionários do TI do Supremo Tribunal Federal. Porque se você não sabe, quem faz ali as reuniões por Zoom não são os ministros. Eles não vão lá no aplicativo do Zoom, criam a reunião e passam lá por WhatsApp ou por, sei lá, qualquer outro meio, a senha da reunião ou o link para os outros irem. Não, tem um funcionário do STF que faz isso. Tem funcionários. E mais de uma pessoa tem acesso a isso aí. Por que não abriram investigação? Que coisa, então não tá esse climão todo, né? Até porque se 8 ministros defenderam o Toffoli, os ministros não têm problema disso sair na imprensa. Aí você vê, que coisa. Nisso, olha só onde estamos chegando. Aí você vê qual que era o plano aí da Lava Jato 2.0. Onde é que isso ia chegar. Por quê? Porque o plano era tirar o Toffoli da investigação para colocar quem eles queriam, que era o André Mendonça. Aí eu mostrei aqui matéria da CNN, mostrei ontem, que dizia com todas as letras ali, olha, o André Mendonça, no caso do INSS, ele prendeu o careca do INSS para tentar extrair uma delação dele contra o filho do Lula. Porque ele está investigando o filho do Lula, ou se você não sabe, o careca do INSS está preso desde agosto. Então são aí 6 meses de prisão. Em 6 meses, o André Mendonça está tentando pegar o filho do Lula, no caso do INSS, e não consegue. Só que o André Mendonça não foi atrás do Onyx Lorenzoni, não foi atrás do Sérgio Moro, não foi atrás do outro ministro do Bolsonaro, que é o Ahmed, que mudou de nome, ele se converteu ao Islã e mudou para um nome muçulmano. Não foi atrás desse pessoal. Não, ele só vai atrás do filho do Lula. Pode ver que todas as operações autorizadas pelo André Mendonça, no caso do INSS, são para tentar pegar o filho do Lula. Ele não consegue. Ele está fazendo igual o Sérgio Moro, claro que não do mesmo jeito, porque o Sérgio Moro tinha perdido todo o pudor com tudo. E o André Mendonça sabe que em pleno 2026, se ele fizer isso, dá ruim.
Mas ele está indo, só é esse direcionamento. E agora, no caso do Banco Master, é esse direcionamento que querem que ele dê para quê? Para o Flávio Bolsonaro ganhar a eleição. Que o Flávio Bolsonaro deixou escapar, qual é o plano deles? Vou mostrar aqui para você vídeo do Flávio Bolsonaro, tá bom? Aí você vê, é grave o vídeo do Flávio Bolsonaro, é bem grave. Vamos lá, travou aqui o celular, vamos ver, segundo. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que ou que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, eu não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos, né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tem um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. É confusão. Não, mas aí eu estou falando fora das quatro linhas. O que eu estou falando é isso. Vai chegar num ponto que isso pode vir a acontecer no futuro. E vai ser muito ruim para todo mundo. Eu tenho certeza que ninguém quer isso. Eu vou fazer o que eu puder, o possível e o impossível, para que não se chegue a esse ponto. Mas é um cenário que pode acontecer. Assim, aí vai ter que acontecer alguma coisa, porque certamente, se você está vendo que a Constituição não está sendo respeitada por quem deveria proteger e cumpri-la, a gente está falando de uma ditadura. Se você está falando de uma ditadura, aí qualquer coisa está valendo. É igual guerra. Na guerra, qualquer coisa está valendo. Isso vai ser ruim, péssimo para o país, péssimo para a política, péssimo para o Supremo, para o Congresso, para todo mundo. Então, obviamente, que o presidente, na hora de escolher um candidato, como na sua pergunta, ele vai levar em consideração isso. Agora, se compromete em fazer o quê? Eu não sei. Não sei, mas alguém que tem a disposição, né, de alguma forma, fazer com que o Supremo respeite os demais poderes. Aí você vê isso aí. Essa entrevista aí do Flávio Bolsonaro já faz alguns meses, tá? Foi logo antes do Bolsonaro ser preso e logo antes do Bolsonaro escolher o Flávio como candidato. Ou seja, o plano dele, e ele deixou aí vazar nessa entrevista, foi qual? O nosso plano é, a gente assume indulto para o Bolsonaro e golpe de Estado. Ele falou, é fora das quatro linhas. Vou fazer o possível para que não chegue a isso. Não chega aqui. Você vê que ele faz a ameaça, é velada a ameaça? Não é tão velada. A gente sabe o que ele está falando. Dá um golpe de Estado contra o Supremo Tribunal Federal para garantir que o Bolsonaro seja solto. É isso. Ou seja, o plano da Lava Jato 2.0 é um plano para quê? Para que qualquer candidato aí tenha uma chance contra o Lula, porque se não tiver um factoide muito grande, ninguém tem chance contra o Lula. E o Lula já falou abertamente, eu nunca perdi, desde que eu fui eleito eu não perdi mais eleição, só quando roubaram dele que o prenderam. E eu com a máquina pública não perco mesmo. Se eu ganhei do Bolsonaro, ele com a máquina pública gastando 400 bilhões em ano eleitoral para comprar voto, imagine sem o adversário ter essa grana e eu tendo aí a máquina pública. Não perco, o Lula falou, e não perde mesmo. E aí o que acontece? A única chance de derrubar é como? Dando ali um golpe no estilo Lava Jato, que é, olha, vamos criar factoides contra o Lula, a imprensa, a partir de um factoide, passa a criar um turbilhão de mentiras, parte da imprensa que já se infiltrou com sucesso na esquerda, até com uma audiência muito grande, passa ali a fazer o seu trabalho, que é o trabalho de, além de, rachar a esquerda, 2, corroborar com as mentiras da imprensa e com essas suspeitas, e fica ali, porque tem uma suspeita, porque não explicou, porque não sei o quê, porque a decisão de fulano foi muito estranha, e fica nisso aí. E aí, o que eles fazem? Criam um monte de acusações contra o Lula e contra o entorno do Lula em ano eleitoral, em período eleitoral. A extrema-direita vem junto com as fake news de sempre, e com o alcance que eles têm nas redes sociais, coisa que na época da Lava Jato tinha a extrema-direita com alcance nas redes sociais e não tinha a esquerda para contrapor. E aí, só que hoje a extrema-direita tem um alcance até maior nas redes sociais. E aí o que acontece? Tentam ali de toda maneira que alguém ganhe do Lula. E no caso do Flávio Bolsonaro, o plano dele é o quê? E que é o da Malu Gaspar, porque ela é bolsonarista. A Malu Gaspar está no plano T, até tá, mas ela também está no plano F de Flávio, tá? E parte da imprensa também, o importante é não ganhar o Lula, porque o Flávio, olha, ele vai dar isenção fiscal para bilionário, ele vai ali aumentar, hoje temos 800 bilhões de reais de isenção fiscal para bilionário. Bilionário não paga imposto. A desculpa do Congresso Nacional é que ajuda a gerar emprego, e não ajuda. Você vai pensar, caramba, 800 bilhões? Quantos empregos estão gerando esses 800 bilhões de isenção fiscal? Aí
pô, tá mais fácil distribuir essa grana toda entre todo esse pessoal. Porque, olha, vai dar muito mais para as pessoas do que dá só para o bilionário. Quando dá isenção fiscal para bilionário, isso começou no governo Bolsonaro, o Congresso Nacional manteve, o Lula não tem poder para tirar isso aí, e ele briga, o Haddad briga contra isso toda hora, mas imagina ver um Flávio Bolsonaro e dobra isso, chegar a 1,5 trilhão de isenção fiscal para bilionário. Esse pessoal tá assim, pô, aí é que eu quero, que delícia. Só imagine isso. Então esse pessoal fala, pô, entre Lula e Flávio, eles são Flávio, 100%. 100%. Ainda eles têm a esperança de que vai ser o plano T. Só que tudo indica que o Alexandre de Moraes não está no plano T. Se esteve algum dia, hoje não está mais, porque o ataque ao Alexandre de Moraes e terem escolhido o Alexandre de Moraes é por quê? Porque o Alexandre de Moraes, ao que tudo indica, não aceita soltar o Bolsonaro caso o Tarcísio ganhe a eleição com o apoio do Bolsonaro. Não aceita. Ou caso o Bolsonaro diga, não, vou apoiar o Tarcísio 100%. Tá, então agora solta o Bolsonaro, que é parte do plano, depende dele. Ele fala, não vou soltar. Vai continuar enjaulado? Sim. Então vamos atacar o Alexandre de Moraes. Tem que derrubar o Alexandre de Moraes da STF. Por quê? Eles precisam do impeachment do Alexandre de Moraes para que outro, naqueles sorteios bem estranhos do STF, outro pegue o caso do golpe de Estado. Quem? O Fux? O André Mendonça? Imagina o André Mendonça relator da trama golpista. Pronto, solta o Bolsonaro na hora. Plano T a todo vapor. É isso que está acontecendo, tá? Então, tá ruim aí para eles. O Flávio já externou aí qual é o golpe. A Malu Gaspar e esses jornalistas que aguardem, porque a hora deles está chegando, viu? A hora aí deles se encontrarem com a lei está chegando. E tudo indica que teve jornalista pagando e um pagamento em dinheiro é um incentivo, né? E quem paga para alguém cometer o crime é mandante do crime e está pagando aí para que alguém cometesse esse crime. Estava pagando. Coisa vai ficar feia, hein? Lembrando, todos esses servidores aí da Receita ganham muito bem. Tem que pagar muito, hein? É pagamento, muita grana. Tem muita grana por trás. Eu espero que o Alexandre de Moraes na investigação chegue em quem é que financia o gabinete do ódio da imprensa. Tem financiamento pesado do gabinete do ódio lavajatista. Não é que a jornalista vai lá e comete um crime do salário dela. Quanto ganha a jornalista? Pô, ganha bem, tá? Aparece na TV e tal. Do salário dela ela vai cometer um crime? Não. Tem financiamento. Veremos. Peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!